Esse é o momento em que finalmente você começa a sair do campo das ideias e vai para o campo prático da marca, posicionamento estratégico. Pensa comigo, você briga por preço com seus concorrentes ou você consegue gerar mais valor do que eles e aí você não precisa entrar nessa briga? Será que seus clientes têm essa mesma visão do que você acabou de responder? Será que o jeito que sua marca se comunica passa a impressão correta da forma como você respondeu? Para responder isso de forma mais clara e correta, você precisa entender onde estão os pontos fortes da sua marca, se você está se posicionando do jeito certo ou do jeito errado e como você deveria se comunicar com seus clientes para gerar a percepção correta neles. Conseguiu acompanhar o raciocínio? Se não conseguiu, não tem problema. Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 modelos práticos de posicionamento estratégico de marca que vão te ajudar a planejar desde a posição da marca na visão do negócio até o tom da comunicação com o seu público-alvo. Antes de apresentar os 3 modelos, eu quero lembrar que esse vídeo faz parte da série que a gente está fazendo sobre marketing estratégico, em que eu estou passando por todos os 6 pilares e por cada sub-item de cada um desses pilares, que compõem a nossa metodologia de marketing estratégico. E esse vídeo aqui é sobre posicionamento estratégico dentro do segundo pilar, que é o pilar de marca. E aproveitando, eu quero deixar 2 coisas importantes na sua cabeça que você precisa ter em mente na hora de encontrar e interpretar o posicionamento estratégico do seu negócio. E a primeira coisa é sobre olhar comparativo. Quando a gente fala de posicionamento estratégico, a gente está falando necessariamente de qual lugar você ocupa no mercado. Ou seja, para você se colocar num lugar mais premium, tem que existir um concorrente seu em que gere uma percepção de valor mais baixa do que você. E dependendo da amplitude desses players que você coloca, os posicionamentos podem se alterar. E a segunda coisa é que o posicionamento estratégico te dá, ou deveria te dar, a realidade. E aí depois disso você interpreta se aquilo é bom para você ou se você precisa mover para outro posicionamento. A menos que você esteja em fases iniciais do negócio e possa escolher onde se posicionar. E sem mais delongas, vamos aos 3 modelos e seus momentos de aplicação. O primeiro modelo que eu queria trazer aqui é o Bowman's Clock, ou na tradução, relógio de Bowman. O relógio de Bowman, ele coloca uma posição da marca em relação ao negócio. Ele é muito mais estratégico em relação ao negócio. Vou te explicar o porquê. Basicamente, o relógio de Bowman faz uma relação entre o valor agregado do produto versus o preço do produto. Tudo isso olhando o mercado. Ou seja, lembra daquela primeira coisa importante que eu falei, que é o tom comparativo? Dentro do mercado existem todas as marcas e elas vão se posicionar ali de acordo, segundo o relógio de Bowman, com o valor agregado que elas geram para o cliente e o preço em que esse cliente paga para ter esse valor agregado. Vamos começar lá pelo posicionamento 1, o preço baixo e baixo valor agregado, ou seja, ele está posicionado aqui no comecinho, né? O preço baixo, baixo valor agregado. Isso é um erro? Pode parecer um erro uma marca se posicionar nesse quadrante, mas na verdade não é um erro. Aqui são marcas que vendem produtos normalmente em grandes quantidades, ou seja, a margem pode ser baixa, a qualidade pode ser baixa porque o público-alvo está buscando exatamente aquilo. Então um clássico exemplo desse ponto 1 é a loja de R$1,99. O público-alvo vai até lá, o consumidor vai até lá sabendo que ele vai pegar um produto de menor qualidade do que ele encontraria em qualquer outro lugar. Mas ele está disposto a essa qualidade justamente porque ele quer pagar um preço muito baixo por aquela solução. Então esse posicionamento 1 não está errado, muitas marcas se colocam nesse posicionamento e normalmente tem que ser feita uma venda de alta quantidade para que valha a pena aquele negócio. O ponto 2, ele se diferencia do ponto 1 porque o preço continua baixo, mas o valor agregado sobe um pouquinho, ou seja, você está entregando um pouco mais, mas por um preço ainda bem baixo. O que significa isso? Pode ser que você entre numa guerra de preço com concorrentes, ou seja, cada vez implementar um pouco mais de valor agregado, mas o preço ainda está baixo porque você está guerreando por isso para conseguir a atenção do mercado, para que ele compre de você. Então assim, é um posicionamento um pouco mais perigoso, mas tende a funcionar também, né? Porque para o consumidor ele está pagando um preço baixo e pegando um produto melhor do que aquele produto de 99 que eu dei exemplo.
exemplo. O ponto 3 já é um posicionamento híbrido, onde existe um alto valor agregado e um preço já caminhando um pouco mais para frente, ou seja, você está querendo entregar muita solução para o seu cliente e isso é muito bom para o cliente. O cliente consegue pagar alto por essa solução? Nem tanto, então você está com um preço ainda relativamente baixo para que ele consiga receber essa solução com algo que ele consiga pagar. O posicionamento 3 é um posicionamento muito bom, porque você está resolvendo o problema do seu cliente de uma maneira já muito mais diferenciada e também não está sendo abusivo no preço e isso está sendo um diferencial em conjunto com aquele valor agregado, tá? Então, as marcas que se posicionam no 3, se fizerem um bom planejamento estratégico para que tenha margem de lucratividade entregando essa solução, vão ter muito sucesso normalmente. O ponto 4 é sobre marcas de diferenciação, é um posicionamento de diferenciação. E esse posicionamento, ele já traz um valor mais alto do que o ponto anterior, né? Ele já traz um valor, vamos dizer assim, justo relacionado à solução. Talvez ele seja o modelo mais ideal na balança aí desses posicionamentos. Por quê? Estou te entregando algo bom e o preço também é acima do mercado em relação às piores soluções que existem e as soluções que tentam entregar só um pouquinho a mais. Eu estou te entregando realmente aquilo que vai resolver o seu problema e você tem que estar disposto a pagar por esse preço. Então, assim, é muito justo, né? Eu gosto bastante desse posicionamento porque para encontrar essa equalização necessita-se muito planejamento estratégico, necessita-se uma visão dos concorrentes, uma visão de como eles estão se posicionando, do que eles estão entregando, do preço que eles estão cobrando. Então, assim, quem consegue chegar nessa balança e propositalmente, né, não tô dizendo que é a mais certa, mas quem consegue chegar nessa balança propositalmente porque quer se posicionar ali, também normalmente tem muito sucesso. O posicionamento número 5, ele é de diferenciação focada, ou seja, ele vai resolver seu problema, ou vai resolver uma dor, ou vai dar alguma solução para o público-alvo específico de uma maneira muito aproximada, de uma maneira muito mais eficaz ou até mesmo de uma maneira muito mais personalizada. Ou seja, estou te dando algo que realmente vai te encantar, pela presença, pelo nível de solução, mas também você vai pagar mais caro por isso, né? Então, se você quer ter isso, você vai pagar mais caro por isso. E aí, normalmente existem marcas de luxo aqui, né? Marcas que até oferecem um produto muito mais diferenciado, mas também acabam agregando um valor de marca ali, de um valor de a pessoa estar utilizando aquilo, de identidade, né? Vou dar um exemplo bem clássico, né? Se eu estou usando um iPhone, eu sou o melhor posicionado na sociedade porque esse é um produto mais caro, esse é um produto que se coloca mais como diferente. Então, ela já dá essas percepções aí, normalmente ligadas ao luxo ou normalmente ligadas a uma coisa de extrema qualidade, do melhor que existe no mercado. Então, esse posicionamento aqui, para quem quer passar essa sensação que eu estou falando aqui agora e descrevendo aqui agora, é o melhor posicionamento a ser colocado para a sua marca. O ponto 6, como ele está ali posicionado num preço alto e já posicionado num valor agregado médio, ele tem riscos muito maiores. Por quê? Se você está entregando menos e está cobrando muito por isso, significa que a sua margem de lucratividade está muito alta. E se sua margem de lucratividade estiver muito alta, significa que seus concorrentes, se eles quiserem abaixar essa margem, entregar o mesmo valor que você, ou abaixar essa margem e entregar um valor maior do que você, o risco que você corre de perder mercado, de perder cliente, é enorme. Então, assim, essa margem alta se dá normalmente em baixa concorrência. Não existe muita gente fazendo, então você consegue abusar um pouquinho ainda. E nem a palavra abusar é ruim, né? Mas nem é o abusar no sentido intencional. Às vezes é falta de planejamento, às vezes como é uma solução muito nova, ainda tá querendo essa segurança para que na hora de exercer mais qualidade ou exercer algum diferencial, tenha margem para comer ali e a empresa consiga se estabelecer no mercado. Então, não é errado esse posicionamento, mas saiba que é um posicionamento de muito mais risco. Chegamos ao ponto 7, aonde é o ponto do monopólio, ou seja, você pode cobrar o preço que você quiser, um preço mais alto possível e oferecer uma solução extremamente básica com baixo valor agregado, porque não existe concorrência, né? Então,
se no posicionamento 6 a concorrência era baixa, aqui não existe, é monopólio, não existe outra pessoa, outra empresa oferecendo o mesmo serviço ou o mesmo produto, então você pode cobrar o quanto você quiser. Existe isso, né? A gente pensa em primeiros monopólios, assim, empresas de telefonia, por exemplo, que todo mundo tem problema, nunca dá muito certo e mesmo assim a gente paga absurdo para ter esse tipo de serviço. Então é realmente ali uma concorrência quase que inexistente. O monopólio por si só já se descreve aí e enfim, é alto risco, né? Porque qualquer solução mais disruptiva pode transformar o mercado e pode acabar com esse monopólio, assim como já aconteceu em outros mercados. E por fim, o ponto 8, que é o ponto de mais alto risco, né? Que é a perda de participação total do mercado, onde você está entregando um baixo valor agregado, a sua promessa é de baixo valor agregado, e você não está na situação do monopólio, você está brigando ainda ali com o preço, você está diminuindo o preço, diminuindo sua margem para poder conseguir se conciliar ali com a concorrência do mercado. Então assim, o próprio nome já diz, né? Perda de participação do mercado. Realmente essa guerra de preço vai acabar com essa empresa que não está buscando se diferenciar no valor agregado. Gostaram desse primeiro modelo? Lembrando que, de novo, o relógio de Bowman se posiciona marca em relação a negócio, né? A estratégia de negócio que você vai alocar ali para o mercado. A segunda matriz, ou modelo que eu trouxe aqui para vocês, é a diferenciação de funcional, emocional e aspiracional, ou seja, um posicionamento funcional, um posicionamento emocional ou um posicionamento aspiracional. O que significa isso, tá? Nessa matriz que está aparecendo aí para vocês, ela tem umas comparações, né? A comparação de motivo de compra, a comparação de tom de comunicação e a comparação de diferenciação. E aí, caminhando mais para a direita ou mais para a esquerda, a gente tem motivações de compra e tom de comunicação diferentes, e caminhando para cima ou para baixo, a gente tem diferenciação de qualidade e preço. Olha que completa essa visão mostrada aí para vocês agora. Então assim, no primeiro quadrante ali, onde a gente está vendo um posicionamento mais funcional, ou seja, uma motivação de compra mais por necessidade, e o tom de comunicação é mais racional. Eu preciso, eu quero que resolva o meu problema, então racionalmente eu compro dessa marca, eu compro esse produto. Indo para o segundo quadrante ali para o meio, eu tenho um posicionamento emocional, ou seja, a motivação de compra se dá meio a meio aí por necessidade e desejo, né? A pessoa precisa, mas também deseja. E o tom de comunicação é no meio do caminho também, em cima do muro ali, entre racional e simbólico, um tom de comunicação um pouco mais híbrido. Nesse posicionamento emocional você pode falar de promessa, né? De como a solução, de como a marca vai resolver os problemas da vida do cliente. Você pode falar sobre benefícios, então é aquele copy emocionante, né? Aquele copy onde eu explico para você que você adotando essa solução, você vai não só resolver os seus problemas, você vai também se encantar com essa resolução e você vai cada vez mais estar próximo dessa marca, cada vez mais você vai comprar mais dessa marca porque ela faz sentido para você. Então esse posicionamento emocional, ela mistura ali, de novo, aquilo que a pessoa precisa com aquilo que a pessoa deseja e aspira. Indo para o terceiro quadrante, que é o mais à direita, vocês viram que eu terminei com a palavra aspiração, porque nesse posicionamento é muito aspiracional, ou seja, é muito em cima do desejo, é o sonho da pessoa, aquilo que ela mais aspira. Então a motivação de compra é exatamente esse desejo e o tom de comunicação é simbólico, porque normalmente a pessoa está um pouco distante daquilo, normalmente a pessoa não precisa daquilo, mas ela quer, simbolicamente, isso é o que ela acha que é o mais perfeito, isso é o que ela acha que é o fim do caminho. Então você usa, tá vendo que fim do caminho é uma linguagem extremamente simbólica, então você usa desse artefato, né, de comunicação simbólica para poder aspirar esse desejo na pessoa e aí comunicar que esse realmente é o fim do caminho e que você deveria comprar de nós justamente para se parecer com isso ou para chegar mais próximo disso que você sempre desejou. Vocês viram que essa segunda matriz, esse segundo modelo, ela relaciona a marca mais com a solução, né? Mais como a empresa vai resolver a vida do cliente. O que é o produto, o que é o serviço e como ele vai resolver a vida do cliente. Então sai lá do relógio de Bowman, que é sobre negócio, e agora fala-se um pouco mais de produto e solução. E o terceiro modelo que eu trouxe aqui para vocês é a matriz de identidade, onde você posiciona a marca em relação mais à personalidade dela, ao tom de voz. Ela é uma matriz de identidade, é a personificação
da marca, o CNPJ se transformando num CPF para poder se comunicar melhor com os CPFs que compram dessa marca. E aí, como vocês podem ver na figura que está sendo mostrada, lá em cima eu tenho um tom de voz mais divertido, uma personalidade mais divertida. Na parte mais de baixa eu tenho uma personalidade mais sóbria, mais séria, mais sem a necessidade do humor, sem a necessidade ali de utilizar de linguagens informais, por exemplo. E mais à esquerda eu tenho uma linguagem, uma personalidade mais acolhedora, mais à direita eu tenho uma linguagem, uma identidade mais de performance. E aí você coloca nesses 4 quadrantes possíveis os seus concorrentes e você. Na hora que você coloca os seus concorrentes e você pode perceber que seus concorrentes podem estar mais num quadrante ou mais em outro quadrante. E de repente aquele quadrante que está mais vazio, se ele não for um erro, você se posicionar ali, que normalmente não é, né? Porque não existe posicionamento errado em relação a divertido, sóbrio, performance, acolhedor ali, não existe erro nesse tipo de posicionamento normalmente. Aonde tiver menos concorrentes, talvez é onde exista mais oportunidade, né? Talvez é onde existam pessoas ainda que compram esse tipo de solução e ainda não se identificaram com uma marca 100%, né? Nesse exemplo que eu coloquei aí para vocês nessa matriz, eu tô falando aí do ambiente educacional, relacionado à tecnologia. Então, como primeiro exemplo tá ali o Duolingo, que é uma linguagem acolhedora e uma linguagem divertida. Para quem já usou o Duolingo, sabe que ele tem uma linguagem ali super informal, ele tem os bonequinhos, ele tem os bichinhos, as animações. Então, ele é realmente muito acolhedor e muito divertido, um grande case, na verdade, também em educação, uma educação gamificada, né? E a gamificação traz esse tom divertido e acolhedor. E ao mesmo tempo eu tenho ali no quadrante de baixo à direita o contraposto total, né? Que é, por exemplo, o ChatGPT. O ChatGPT, ele não é acolhedor, ele não é divertido, ele é simplesmente performance. Você precisa de alguma coisa, você vai lá, digita, ele te traz a solução e acabou. Ele não é acolhedor e muito mais, ele não é divertido, ele não tenta te entreter, ele não tenta te encantar, ele é sóbrio, justamente porque tá errado isso? É um posicionamento errado do ChatGPT? Não. A necessidade que você tem, ela não precisa disso exatamente naquele momento, é uma necessidade rápida de informação, é um conjunto ali de pensamento para que você consiga exercer alguma tarefa, então ele precisa ser preciso, ele precisa ser rápido, preciso e sem muito, vamos dizer assim, frufru, tá? Então, cada um se posicionando de um lado, duas soluções extremamente utilizadas, né, tanto o Duolingo quanto o ChatGPT, e ao mesmo tempo antagonistas em relação à identidade. Espero que esses 2 exemplos, tem mais exemplos aí para que vocês conheçam um pouco das marcas e como elas se posicionam, mas espero que isso te dê mais clareza na hora de pensar o tom, a identidade, a personificação da sua marca. Tá vendo como é importante a gente ver muito conteúdo sendo criado sem personalidade, sem sal, justamente porque não pensou nisso e não pensou como os concorrentes fazem para que você consiga exercer de alguma forma uma diferenciação ou se espelhar, né? Não tem problema também fazer igual ao concorrente, mas saiba que aí você está competindo também exatamente pelo mesmo público, porque a identificação vai vir do mesmo público. Então, esses são os 3 modelos e o mais importante, dá para aplicar os 3 dentro do mesmo planejamento, porque eles posicionam pontos diferentes da marca, ou seja, o relógio de Bowman dá uma visão mais relacionada ao negócio. A matriz funcional, emocional ou aspiracional dá uma visão mais relacionada ao produto. E a matriz de identidade dá uma visão mais relacionada à personalidade, ao tom de voz. Então, elas são independentes, são posicionamentos independentes que você pode utilizar para o mesmo negócio em momentos diferentes ali do seu planejamento. Espero que você tenha gostado do vídeo, que você consiga aplicar ou atualizar, né, se você já fez, os 3 modelos para o seu negócio, se você é dono do negócio ou se você faz parte de um negócio. Até o próximo vídeo.